O luar banhava a floresta em um brilho pálido, as árvores projetando sombras longas e distorcidas no chão. O vento frio chicoteava meus cabelos, e um calafrio percorreu minha espinha, apesar do casaco grosso. Eu estava sozinho, caminhando por uma trilha estreita que levava à cabana de meu avô. A cada passo, a floresta parecia se fechar ao meu redor, as árvores se tornando mais densas e os sons da noite mais sombrios. O canto dos grilos era como um sussurro sinistro, e o uivo distante de um lobo me fez parar bruscamente. Meu avô sempre me contava histórias sobre lobisomens, criaturas ferozes que vagavam pelas florestas à noite. Ele dizia que a maldição era transmitida por uma mordida, e que a única maneira de matar um lobisomem era com uma bala de prata. Eu nunca acreditei nas histórias dele, até agora. De repente, um galho quebrou à minha direita. Eu me virei bruscamente, o coração batendo forte no peito. Mas não vi nada. Continuei caminhando, mas meus passos eram hesitantes agora. A cada sombra, a cada movimento, eu esperava ver a silhueta de um lobo enorme se aproximando. A cabana do meu avô finalmente surgiu à vista, uma pequena luz no meio da escuridão. Corri até lá, o medo me impulsionando. Bati na porta com força, chamando pelo meu avô. A porta se abriu lentamente, e ele me encarou com seus olhos cansados. "Vovô, sou eu", disse, tentando controlar a respiração ofegante. "Preciso entrar." Ele me puxou para dentro da cabana e fechou a porta com força. "O que foi?", ele perguntou, sua voz grave e preocupada. "Eu acho que vi um lobisomem", sussurrei, as palavras mal saindo da minha garganta. Meu avô me encarou por um longo momento, seus olhos cheios de uma sabedoria antiga. "Lobisomem", ele disse finalmente. "Essas criaturas são reais, meu neto. E são perigosas." Ele me levou até a sala de estar e me fez sentar no sofá. Então, ele se sentou ao meu lado e me contou a história de como ele foi mordido por um lobisomem quando era jovem. Ele me disse que a maldição era uma tortura, que ele se transformava em uma fera todas as noites de lua cheia. Mas ele também me disse que havia aprendido a controlar a besta dentro de si, que ele nunca havia machucado ninguém. "Mas e se eu for diferente?", e eu perguntei, o medo me consumindo. "Você não é diferente", ele disse, colocando a mão no meu ombro. "Você é forte, meu neto. Você vai superar isso." Ele me ensinou como me proteger do lobisomem, como usar armas de prata e como identificar os sinais da transformação. Naquela noite, eu dormi na cabana do meu avô, seguro ao lado dele. Mas, quando a lua cheia subiu no céu, eu não consegui dormir. Eu fiquei acordado, ouvindo os uivos dos lobos na floresta, imaginando a besta que eu poderia me tornar. No dia seguinte, eu voltei para casa, mas a floresta nunca mais foi a mesma para mim. A cada passo que eu dava, eu esperava ver a silhueta do lobisomem me observando das sombras. A névoa densa da floresta me envolvia enquanto eu percorria a trilha estreita. A lua, um fantasma pálido no céu, banhava tudo em um brilho sinistro. O uivo distante de um lobo gelou o meu sangue. Eu ia para a cabana do meu avô, meu único refúgio nesse mundo cruel. As histórias que ele me contava sobre lobisomens, criaturas amaldiçoadas que vagavam pela floresta à noite, sempre me fascinaram. Mas agora, cada sombra, cada movimento me enchia de terror. De repente, um galho se partiu. Eu me virei, o coração batendo descompassado. Mas não vi nada além das árvores e da escuridão. Continuei caminhando, meus passos hesitantes. A cada sombra, eu esperava ver a silhueta de um lobo enorme se aproximando. A cabana do meu avô finalmente surgiu, uma pequena luz na vastidão escura. Corri até lá, o medo me impulsionando. Bati na porta com força, chamando pelo meu avô. A porta se abriu lentamente, revelando seu rosto pálido e abatido. "Vovô, sou eu", disse, tentando controlar a respiração. "Preciso entrar." Ele me puxou para dentro, fechando a porta com um estrondo que ecoou na noite. "O que foi?", ele perguntou, sua voz rouca de preocupação. "Eu acho que vi um lobisomem", sussurrei, as palavras mal saindo da minha garganta.
Seus olhos se arregalaram de terror. Não, ele disse, sua voz quase inaudível. Impossível. Mas eu sabia que não era impossível. Eu tinha visto o terror em seus olhos, a confirmação de que meus medos eram reais. Naquela noite, dormi na cabana do meu avô, mas o sono não veio. As imagens do lobisomem me assombravam, em seus olhos vermelhos como sangue, seus dentes afiados como facas. No dia seguinte, meu avô me ensinou tudo o que sabia sobre lobisomens, como se proteger, como identificar os sinais da transformação, como lutar contra a besta. Mas, no fundo, eu sabia que nada disso seria suficiente. A maldição já estava em mim, crescendo como uma erva daninha. A cada lua cheia, a transformação se tornava mais intensa. Meus ossos se esticavam, meus músculos se tornavam mais fortes, meus sentidos se aguçavam. Pelos brotavam em meu corpo e minhas mãos se transformavam em garras afiadas. Eu me tornava a besta que meu avô tanto temia. No início, eu conseguia controlar a besta. Eu me isolava na floresta durante as noites de lua cheia, para que ninguém visse o monstro em que eu me transformava. Mas a cada lua cheia, a besta se tornava mais forte, e a minha vontade mais fraca. Uma noite, eu perdi o controle. A fúria da besta tomou conta de mim, e eu me tornei um predador implacável. No dia seguinte, encontrei o corpo do meu avô na floresta. Ele estava dilacerado, seus restos mortais espalhados pelo chão. Eu havia matado a única pessoa que me amava. A culpa e o horror me consumiram. Eu me tornei um eremita, vagando pela floresta como um fantasma, amaldiçoado a viver com a besta que eu era. A lua cheia era minha maldição, a noite em que a besta se libertava e eu me tornava um monstro. E assim, eu vagaria pela floresta eternamente, condenado a carregar o peso do meu crime, um lobisomem sem alma, sem redenção.